A realidade que nunca existiu. Era uma vez um mundo onde nós não éramos nós. Imagine, por um instante, que você acorda em uma terra onde sua espécie, o Homo sapiens, jamais chegou ao topo da cadeia. Onde não fomos nós que dominamos as ferramentas, não fomos nós que desenhamos cavernas, e definitivamente não fomos nós que construímos cidades. Esse vídeo é um convite para uma viagem a um mergulho profundo e provocador em uma linha do tempo alternativa, uma onde os Homo sapiens perderam a corrida evolutiva. E se, no jogo implacável da seleção natural, tivesse sido o Homo neanderthalensis a prosperar? E se os denisovanos tivessem fundado civilizações? E se nós, os sapiens, tivéssemos desaparecido como tantas outras espécies? Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta, onde a ciência se encontra com a imaginação e o passado que nunca foi se revela diante dos nossos olhos. Capítulo 1. Um mundo de possibilidades esquecidas. No grande palco da evolução humana, o Homo sapiens não era o único ator. Há dezenas de milhares de anos, a Terra era povoada por várias espécies humanas. Homo erectus, Homo floresiensis, Homo habilis, os denisovanos, claro, os neandertais. O Homo sapiens, apesar de mais moderno, não era necessariamente mais forte, nem o mais adaptado em todos os ambientes. Durante milênios, fomos apenas mais uma peça do quebra-cabeça. Então surge a pergunta: o que fez com que nós sobrevivêssemos e os outros desaparecessem? A resposta ainda é debatida entre cientistas. Alguns apontam a comunicação avançada, outros a colaboração em grupo. Talvez tenha sido sorte, talvez crueldade, talvez tenhamos sido mais impiedosos, ou apenas mais flexíveis. Mas, e se essa curva evolutiva tivesse seguido outro caminho? Capítulo 2. O planeta dos Neandertais. Os Neandertais eram mais robustos, com cérebros tão grandes quanto os nossos. Caçavam com eficiência, controlavam fogo, cuidavam de seus mortos. Em alguns aspectos, eram incrivelmente parecidos conosco. Agora imagine que essa espécie, em vez da nossa, tivesse dominado o mundo. Suas sociedades poderiam ter se desenvolvido de forma mais conectada à natureza. A estrutura de suas tribos talvez tivesse sido menos hierárquica, mais focada no coletivo, na família, no grupo. Eles já demonstravam comportamento simbólico, mas será que teriam criado arte, música, literatura? Será que teriam inventado deuses e religiões complexas? Ou será que sua visão de mundo teria permanecido mais direta, mais tátil, mais centrada no aqui e agora? Nesse mundo, talvez a espiritualidade fosse uma extensão da floresta. As cerimônias seriam ligadas à caça, à lua, ao ciclo das estações. A cidade talvez jamais tivesse existido. O concreto jamais teria substituído o barro. Capítulo 3. E se os denisovanos tivessem subido ao trono? Pouco se sabe sobre os denisovanos. Fragmentos. Um pedaço de osso, um dente, traços genéticos em populações modernas da Ásia. Mas o suficiente para sabermos: eles existiram, prosperaram e se misturaram com outras espécies. E se tivessem sido eles a vencer? Um povo do frio, adaptado às montanhas e florestas. Talvez uma cultura baseada no silêncio, na resistência, no domínio dos ambientes extremos. Podemos imaginar uma civilização profundamente ligada aos ciclos naturais, com estruturas sociais voltadas à sobrevivência e à honra ancestral. Talvez nunca tivessem criado armas de destruição em massa. Talvez nunca tivessem precisado. A história da humanidade, nesse cenário, seria menos sobre conquista e mais sobre coexistência. Capítulo 4. A ciência que nunca nasceu. Se o Homo sapiens não tivesse prosperado, é possível que a revolução científica jamais tivesse acontecido. A linguagem simbólica, a matemática, a astronomia, o método científico, tudo isso está profundamente ligado ao nosso modo de pensar. Talvez nenhuma espécie humana alternativa tivesse desenvolvido as ferramentas cognitivas para enviar foguetes ao espaço ou inventar a internet. Ou talvez tivessem criado outras formas de tecnologia, mais biológicas, mais integradas com o ambiente, menos poluentes, menos destrutivas. Imagine uma civilização que usa plantas geneticamente adaptadas para construir moradias, em vez de concreto. Que domina o clima local sem precisar destruir o global. Parece utopia, mas é apenas outro caminho evolutivo. Capítulo 5. Um planeta sem nós. Agora, respire fundo e imagine a Terra hoje, sem os Homo sapiens. Os mares estariam mais limpos. As florestas, intactas. Espécies inteiras ainda caminhariam sobre a Terra, voariam nos céus e nadariam nos oceanos. Sem a ganância humana,
O planeta talvez fosse mais silencioso, mas mais equilibrado. Mas não confunda, isso não quer dizer que outras espécies humanas seriam perfeitas. Toda forma de inteligência traz suas falhas. Toda cultura carrega sua luz e sua sombra. Mas talvez a destruição tivesse vindo mais devagar. Talvez a Terra tivesse tido tempo para se adaptar, regenerar, florescer junto com seus habitantes, em vez de ser moldada com violência. Capítulo 6. E o que isso diz sobre nós? Se refletirmos com honestidade, esse exercício imaginativo não é sobre neandertais melhores que sapiens ou quem merecia vencer. A questão real é, por que vencemos? E o que estamos fazendo com essa vitória? Ter vencido a corrida evolutiva nos deu poder, mas também nos impôs uma responsabilidade colossal. A capacidade de transformar o mundo vem acompanhada da obrigação de preservá-lo. A habilidade de contar histórias vem com o dever de aprender com elas. E talvez, ao imaginar esse mundo alternativo, possamos reconhecer o valor do nosso. Com todos os seus defeitos, sua dor e sua beleza. A história que quase foi. No final, não sabemos se merecíamos vencer, mas vencemos. E o futuro da vida neste planeta, e talvez além dele, está, literalmente, em nossas mãos. O que faremos com esse poder? Continuaremos a destruir, a explorar, a esquecer? Ou ouviremos o eco das espécies que vieram antes, e das que poderiam ter sido, e escolheremos um novo caminho? A resposta, como sempre, está dentro de nós. Gostou dessa reflexão? Se sim, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tipo de viagem no tempo e na mente. Nos vemos no próximo passo da evolução. Globo mostrando a Europa e a África.